Boa noite. Segundo dia de tema livre, comédia, drama, aventura também, romance, um pouco de tudo. E hoje nós estamos recebendo aqui um estreante no nosso festival, Mister J, que é da Salvador, e Michele Paranhos. E no comando, Ironi Egger, a nossa coordenadora. É com vocês. Boa noite. A Anel já nos apresentou. Então, nós estamos na última semana do nosso festival internacional e nós chamamos de Palavras Sem Fronteiras, porque nós atravessamos as fronteiras do mundo e estamos em diversos países. E hoje nosso foco vai ser comédia e um pouco de realismo, de drama, de tudo um pouquinho. Porque nós estamos numa semana em que nós temos liberdade para falar, porque nós temos também o tema livre. Eu vou deixar os meus escritores se apresentarem, porque eu acho mais justo, porque eles falam justamente aquilo que eles consideram mais importante sobre eles. Quando a gente fala, fica muito frio, muito impessoal, parece que a gente está escolhendo as palavras. Então, eu vou deixar eles se apresentarem, porque eles vão, então, falar o que eles acham importante sobre eles mesmos. Michele, é contigo. Michele, liga o microfone. Eu estou ligando, é que ele tá ficando. Pronto. Então, meu nome é Michele Luiz Paranhos, eu sou escritora e publicada desde 2015, tenho uma longa história com a literatura, sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca tive muita coragem, e somente em 2015 eu consegui esse momento e comecei a publicar, que foi meu primeiro livro, que na verdade é um romance dramático, né, com suspense psicológico, mas é um romance dramático, que é o Ponto de Ressonância. Escrevi alguns que também se enquadram em romance dramático, que foi O Amor Mais Que Perfeito, Tissara e Até o Fim do Mundo Depois Voltar, apesar de ser realismo mágico também. Então, assim, os meus livros, eles têm uma mescla de tom, vamos dizer assim, né? Eles têm vários tons, então tem às vezes um pouquinho de cada coisa. E agora na parte da comédia, eu também me arrisquei um pouco. Então, eu escrevi Bloco 3K, Trollados pela Vida Adulta, e agora eu estou fazendo a continuação dele, que é o Projeto Fraldas, Mudança de Planos. E eu também faço as crônicas na Liga dos Sete, sempre com aquela pitadinha de humor, principalmente quando a gente vai fazer críticas sociais, a gente tem que amenizar um pouco a crítica, né? E eu também participo do FLAU já há bastante tempo, e é isso. Perfeito, Michele. Agora vamos deixar o nosso amigo estreante se apresentar. Mister J, nosso representante da comédia. Por favor, se apresente. Boa noite a todos. Começar a falar uma coisa inusitada, esse barulho que vocês viram aí é um avião. Eu moro pertinho do aeroporto aqui e isso vai acontecer algumas vezes. Barulho de avião, de helicóptero, acontece aqui. Meu nome é Jorge Filho, eu sou Mister J, contador de causos, escritor autodidata e multi-estilos. Eu comecei, como acho que a maioria das pessoas, com poemas, nunca publiquei, isso há coisa de 20 anos atrás. Depois eu fiz um romance autobiográfico, daí eu fiz um drama, depois eu fiz um projeto com mais dois escritores, fizemos um livro em conjunto de suspense,
tive um hiato durante a pandemia. Eu voltei a escrever crônicas, o mesmo estilo de Michele, crônicas bem-humoradas, mas com aquela pitada de crítica ao comportamento das pessoas. Daí eu fiz uma trilogia de humor, criei alguns mini-livros de comédia baseados na história do Brasil e, em seguida, recentemente, eu fiz um outro livro de humor, que é um spin-off da trilogia, e acabei de lançar uma fantasia com aventura. Um total de, incluindo, incluindo algumas coletâneas que eu estou fazendo de crônicas, tenho 12 livros, por enquanto, com projetos para mais para frente. Perfeito! Então, vamos começar a nossa primeira rodada de perguntas. Eu vou perguntar especificamente para a Michele. O realismo mágico geralmente parte de uma imagem visual ou de uma história contada, não apenas de um conceito. Qual foi a imagem ou cena específica que dá início às suas histórias? Pode escolher qualquer uma das tuas histórias para falar sobre ela. Isso. Amor, mas que perfeito. Essa história foi muito importante para mim. Eu fui a Visconde de Mauá participar de uma feira, porque a gente também tem um ateliê aqui em casa, um ateliê de artesanato, e a gente foi participar dessa feira medieval. E lá tinha muitas coisas, tinha tinha ciganos, tinham várias coisas acontecendo lá, sabe? Eu tive a alegria de receber das mãos de um cigano lá no meio do festival, ele partilhou a comida dele comigo, sabe? Foi uma grande honra, porque para eles é muito difícil a questão da comida, tudo. Eles eram nômades, então eles viram a feira e eles pediram pousada para a gente. Foi totalmente inusitado, não foi imaginado isso. E aí eu trouxe tudo isso para o livro. Então, o livro tem várias coisas diferentes, né? Tem a bruxa, que é a Ravena, tem várias coisas, tem vários personagens que foram motivados, vamos dizer assim, por momentos reais, né? Que era a ametista e tudo, foram motivados por momentos reais, porque foi baseado nessa feira que eu fui e que, por exemplo, eu conheci uma que se auto-intitulava bruxa mesmo, entendeu? Ela não estava de fantasia, ela trabalhava com essa parte do Wicca e tudo. Não que eu tenha essa questão de acreditar nisso, sabe? Mas eu acho que, como escritor, a gente tem que ter a mente aberta, né? E como falei, está aberto ao novo, né? A tudo que você pode ter de experiência. Então, a partir daí, eu fiz o meu romance, que ele também é um realismo mágico, porque o que acontece? Ele tem a parte toda real da cultura, né? Porque ele fala da cultura alemã, da cultura italiana, do pessoal que veio para cá, para o Brasil. Então, eu trago muito do realismo para a história, mas também tem essa parte fantástica da bruxa, ela joga tarô, e tem uma coruja que tem dons diferentes. Então, assim, é um pouquinho de uma coisa, um pouquinho da outra. É isso. Muito bem, Michele. Como eu conheço o seu livro, eu acho muito bem ambientado, muito bem pesquisado, muito bem produzido. Mr. J, eu gostaria que falasse para nós como você sabe se o público vai entender o teu humor, a tua piada no teu texto. Costuma testar antes as piadas com alguém para ver se vão funcionar ou vai na fé? Boa pergunta. Então, eu fiz
uma espécie de laboratório quando eu escrevia as crônicas. Eu não tinha público, então eu comecei a escrever, montei uma página no Facebook, colocava lá. Mas o meu laboratório, o meu teste mesmo, era os conhecidos. Eu escrevia uma por dia e mandava para o WhatsApp de todo mundo que eu conhecia. E ficava esperando o retorno. Então, assim, o retorno foi bem positivo, altamente positivo mesmo. Eu praticamente não tinha crítica. Quando eu comecei a escrever os livros de humor, eu meio que eu dei uma continuidade. As crônicas, que eu gosto de chamar de causos, elas era aquela coisa assim, é humor com crítica ao comportamento das pessoas. Então, todo mundo que lia se identificava. Eu conheço alguém que fez isso, eu conheço alguém que faz uma coisa parecida, eu conheço alguém que faria isso. Quando eu parti para a trilogia, eu meio que ampliei. Eu peguei personagens que, às vezes, se repetiam em algumas crônicas, coloquei numa história completamente inusitada, e daí eu parti para fazer. Só um momentinho, gente. Eu tenho um nenenzinho de 4 anos de idade aqui que está querendo conversar comigo agora. Então, assim, aí eu meio que expandi. Eu peguei personagens que se repetiram em algumas crônicas e criei um universo para eles. Criei um detetive fictício e daí eu dei continuidade à história. Então, o que acontece? De certa forma, as piadas já tinham sido testadas lá atrás, durante as crônicas. Então, o entendimento das pessoas acabou, e também eu procuro, na parte de humor, fazer uma literatura de linguagem simples, sem palavras difíceis, sem palavras, sem termos muito rebuscados, são aquelas coisas que o cara lê e identifica, ele vai entender. E como as piadas é sobre o comportamento das pessoas, então acaba não tendo dificuldade. Como eu disse, você acaba se identificando com o que você está lendo. Ou você já passou por aquilo, ou você conhece alguém que passou, ou você conhece alguém que faria aquilo. Perfeito. Nós temos a pergunta da Tamara. Como foi o processo para vocês encontrarem a voz, o voz ou o estilo próprio que hoje vocês possuem? A Michelle responde, depois o Mr. J responde. Essa é uma boa pergunta. A minha voz própria, ela oscila um tanto quanto, porque eu falo mesmo que eu sou multifacetada, né? Eu tenho vários estilos. Então, ora eu faço mais, eu sou mais romântica, ora eu sou mais sarcástica, então eu oscilo bastante, especialmente quando eu escrevo crônicas, porque as crônicas eu trago muito cotidiano e sempre tendo ver essa parte do humor, né, das coisas banais, insólitas às vezes, que a gente como cronista, a gente pega às vezes um fato que para qualquer pessoa seria banal e a gente verifica aquilo de uma outra forma, a gente tem um outro olhar para aquilo, né? Então, a minha voz, ela depende realmente do estilo que o livro vai ter. Eu não me prendo muito a um só tipo, mas até a IA já falou que a minha voz é de realismo mágico, realmente. Então, eu gosto muito de aliar a fantasia com a realidade. E eu acho que esse é meu principal motivo, assim, minha principal voz, digamos assim. E você? Eu acredito que minha voz ainda estou procurando. Que é assim, como eu disse, eu sou multi-estilo. Eu escrevo um pouquinho de cada coisa, estou sempre experimentando. Eu ainda tenho um plano para fazer de aventura a cordel. Então, eu não tenho uma voz própria, tipo assim, eu escrevo sempre daquela forma, eu sempre com aquele objetivo. Como eu disse, meu primeiro livro foi um romance autobiográfico, então eu não precisei de um estilo, só precisava contar uma história que já existia.
Quando eu parti para o segundo, já usei um outro tipo de estilo. Para resumir, as pessoas costumam perguntar: você é um escritor jardineiro ou escritor arquiteto? Eu costumo dizer que eu sou escritor caótico. Eu não tenho nada pré-definido. Eu não costumo. Assim, eu estou aqui sentado conversando com vocês e de repente me vem uma ideia na cabeça. Pô, isso aqui dá um livro bom. Eu vou, anoto e mais para frente, quando dá tempo, eu vou e escrevo. Aí eu defino se vai ser uma comédia, se vai ser um drama, se vai ser uma aventura, de acordo com o que vem. O meu último livro, por exemplo, A Jornada de Amazing, eu estava trabalhando num ambiente que tinha muito inseto. E eu sempre, assim, é uma coisa inexplicável, eu sempre tive muita admiração por formigas. Eu acho formiga um animal fantástico. Pela forma que ela trabalha, pela organização, pela, pela coragem, porque, pô, a formiga, você chega lá, uma criatura 500 mil vezes maior do que ela, e ela, para defender o dela, ela vai para cima de você. Então, um dia eu estava, sabe, em casa e, poxa, vou escrever sobre formiga. E aí criei uma fantasia, que tem vários insetos e tudo mais. Então, assim, da mesma forma que eu não me considero um cara com estilo, eu não tenho um estilo definido, eu também não vejo uma voz definida na minha escrita. Vai variar de acordo com o que vem na cabeça, vai variar de acordo com o estilo, com a forma, se vai ser comédia, se vai ser drama. Para cada coisa, um estilo diferente. Inclusive, dentro da. Não estamos lhe ouvindo. Desliguei e liguei o microfone de novo. Tá dando para ouvir agora? Estão ouvindo? Sim, lhe Tá dando para ouvir, ouvimos. então. Então, assim, por exemplo, a comédia da trilogia é uma comédia completamente diferente da comédia sobre a história do Brasil. São duas formas diferentes de escrever. Uma é baseada no cotidiano, no comportamento das pessoas. A outra eu fiz uma pesquisa sobre a história do Brasil, sobre os fatos que não estão no livro de história. Criei personagens que andam em paralelo aos que existiram de verdade. Peguei curiosidades, tipo o Tomé de Souza era gado. Então são dois tipos diferentes, dentro do mesmo estilo, dois tipos diferentes de vozes, de forma de escrever. É isso. Tá, temos uma pergunta específica para a Michele e outra para o Jota. Então, vamos lá, Michele. Qual é o seu escritor modelo, Michele? Eu gosto muito de alguns escritores, é muito difícil definir apenas um, né? Na parte das crônicas, eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, né? Lia bastante coisa dele, lia também Afonso Romano de Santana, que eram meus preferidos, além do Luiz Fernando Veríssimo, que inclusive uma vez eu fui comparada ao estilo dele, por um professor de literatura. Então, eu gosto muito deles. Pois é, essa história foi até engraçada. Posso contar rapidinho? Posso falar rapidinho? Foi o seguinte. Sim, pode. Foi o seguinte, eu tinha que fazer o meu trabalho. Eu estava fazendo faculdade na época de pedagogia e uma das matérias era literatura, da literatura juvenil, literatura infantil, tinha isso, né? E tinha que fazer um conto lá. E aí eu usei de mote justamente a ideia do meu filho, que era adolescente na época, e ele pintou o cabelo de vermelho. E, além de eu não ter gostado da ideia, porque ele chegou com o cabelo vermelho de repente em casa, não sei nem o que ele usou para pintar aquele cabelo de vermelho. Além de tudo, ele ficou muito estranho e, e parecia uma cabeça de fósforo. Então, eu escrevi, eu não aguentei isso, sabe? Era adolescente ele e tal. Aí eu escrevi sobre a questão da adolescência e tal. E na época eu nem imaginava que eu fosse ainda escrever para os jovens, né? Eu nem tinha essa pretensão ainda. E foi muito engraçado, porque o professor falou
que era um texto de Luiz Fernando Veríssimo. Eu falei, não, isso foi meu filho. Aí, quando ele viu, ele falou assim, nossa, tem a voz, que você estava falando da voz, né? Tem a voz de Luiz Fernando Veríssimo. Então, assim, eu acho interessante isso, que eu tenho alguns escritores de referência, como ele, também Érico Veríssimo, que eu li muito quando eu era mais nova, Lígia Bojunga. Então, assim, eu gosto muito dos autores clássicos, Ana Maria Machado, né, principalmente para a literatura juvenil. Então, é difícil falar de um só, sabe? Outro que eu gosto muito é Hermann Hesse. Então, assim, eu vou desfilar uma lista de escritores aqui. Não dá para escolher um só. Obrigada por sua resposta. Mr. J, temos uma pergunta para você. Como você define a crônica? A crônica dentro do teu estilo, que é a comédia. É uma excelente pergunta, definições. Eu não sei se isso tem uma resposta assim, pronta, fixa. Crônicas, na verdade, eu considero crônicas como pequenos contos. Até hoje eu não consigo ver muita diferença entre conto e crônica, aquela coisa. Então eu defino crônica mais como digamos, um relato bem-humorado do cotidiano. Porque na minha visão, o humor é a exploração do exagero, a exploração do ridículo. E o ser humano faz coisas ridículas todo dia. Então, assim, você sempre tem aquele material. Quiser é só você olhar ao redor. Então, na definição de crônica, na questão do humor, eu vejo dessa forma. Eu vejo como um relato bem-humorado do cotidiano. Uma forma leve de mostrar a você o quanto você faz coisas bobas no seu dia a dia. É verdade, né? A gente faz coisas bobas e a gente tem material infinito para escrever. Sorte que a gente é escritor. Uma pergunta para os dois. Você se arrisca muito nos gêneros ou estilos literários? Se sim, como é a experiência? Vocês costumam trocar de gênero, transitar entre gêneros, ou vocês são fiel a um só? Michele e depois o... Não, não sou fiel. Eu transito bastante, que inclusive isso é até uma dificuldade a mais, porque nos dias de hoje as pessoas, mesmo entre os escritores, elas têm nichos, né? E esses nichos meio que eles têm uma coisa assim muito fechada, né? Um perfil muito próprio. Então, é muito normal, por exemplo, você falar que a Agatha Christie é policial. E todo mundo sabe que ela tem uma voz única, né? Quando você transita muito, as pessoas nem sempre percebem isso como um autor que não se prende a rótulos. Eles veem isso como não ter uma voz única, entendeu? Antigamente, existia o autor multifacetado, que ele tinha essa facilidade de mover para várias coisas, né? Por exemplo, o Vinícius de Moraes fazia música, fazia poesia, fazia várias coisas, né? Então, os artistas, eles tinham essa coisa de experimentar várias formas artísticas. Eles não se prendiam a apenas uma coisa. Hoje em dia está muito fechado em nichos, né? Então, o fato de eu, como até o Jota comentou, eu ser caótica, eu me vi, quando ele falou isso, eu me vi nele, entendeu? Porque eu também sou uma escritora caótica. Eu também sou arquiteta, eu defino tudo, mas tem vezes que a inspiração me vem assim, que é aquilo, e aí eu tenho que sair correndo para escrever.
entendeu? E assim, eu nunca sei qual é o estilo, é a história que manda, né? Então, às vezes vem um drama, às vezes vem uma poesia, e olha que eu não me considero poetisa, entendeu? Então, isso varia bastante, e é isso. E você, Mister J? Não, de forma nenhuma eu me prendo a um estilo só, eu adoro experimentar, eu adoro trocar de estilos, eu pulo de um para o outro. Quando eu estava iniciando a escrita, na verdade não foi quando eu estava iniciando, agora na retomada da escrita, eu ouvia muito isso, de, poxa, você tem que se prender a um gênero, porque o cara que não se prende a um gênero, ele não é reconhecido. O público, se você consegue um público com comédia, vai ser difícil desse seu público aceitar que você escreva um drama. E, assim, eu sou famoso aqui por ser teimoso. Então, eu digo, não é assim, não é assim que funciona. Eu não vou me prender a um... Eu vejo, na verdade, o contrário. Se eu me prender a um estilo, eu vou estar com aquele público limitado. Se eu só escrever comédia, eu só vou ter o público da comédia. Então, assim, quando você escreve vários gêneros diferentes, e não é escrever por escrever, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que colocar uma certa qualidade, não na escrita, mas na história, no enredo, eu acho que você acaba, talvez você escreva um livro de fantasia que até desagrade o cara que só gosta de comédia, mas você está agradando um público novo que você não tem ainda, que é o público da fantasia. Aí você escreve um drama, o cara que gosta de comédia vai dizer, pô, mas drama? Aí você está agradando a um outro cara que gosta de drama, que leu sua comédia, que até gostou de sua comédia, mas que o gênero preferido dele é drama. Então, assim, na minha visão, contra a maré de tudo que me disseram durante todos esses anos, eu acho um erro se prender um estilo só. Você fica limitado, acorrentado, preso a só aquilo. Você vai estar sempre escrevendo aquilo e uma hora vai saturar. Por mais que você varie, sei lá, a comédia, por mais que você varie o tipo de comédia que você faz, uma hora vai saturar. Então, até o público que você conquistou com comédia, uma hora vai dizer, esse cara está começando a ficar repetitivo. Então, é bom você, na minha opinião, você estar sempre variando, transitando entre um gênero e outro, desde que você faça uma coisa de qualidade. Eu acho que para tudo que você escreve, você tem que ter pesquisa. Se você já consegue escrever bem e você tem pesquisa, você consegue transitar de um estilo para o outro tranquilamente. Agora, se você escreve de uma forma unicamente comercial, talvez seja vantajoso você estar preso sempre àquele estilo, sempre àquele estilo. Mas não é, se você escreve não só para lucro, mas também para satisfação própria e para entretenimento do seu leitor, eu acho sim que é uma boa ideia você estar sempre transitando. Dificilmente vão me ver demorando muito tempo no estilo só. Eu sempre pulo de um para o outro. Muito interessante seu ponto de vista. Michele, como você decide aquele elemento mágico que tu vai colocar na história? Como que tu faz para aquele cenário não ficar muito realista e nem muito mágico? Como é que tu consegue achar o meio termo no realismo mágico? Eu uso bastante na parte do realismo a questão do cenário, né? Eu tento localizar bastante, eu até tive essa experiência com o meu livro Tissara ir até o fim do mundo e depois voltar, porque eu escrevi sobre a história se passava inicialmente em Laguna. E foi até interessante porque a Aline, lá do Flau, ela virou para mim na época, ela foi a primeira vez que eu a conheci, ela virou para mim e falou assim, poxa, que legal, você já esteve aqui em Laguna, você gostou da cidade? Eu falei, eu nunca saí daqui do Rio. Eu não saí do Rio, mas foi tudo pesquisa. Então, eu pesquisei tanto o local
que uma pessoa moradora do local achava que eu conhecia o local, entendeu? Então, eu trago o realismo na ambientação, eu tento ser o mais fiel possível, em fruto de muita pesquisa, mas a fantasia, eu sempre tento acrescentar. Por exemplo, não que eu esteja me comparando a ele, não, por favor, não estou me comparando. Mas José Saramago faz muito isso também, entendeu? Ele utiliza elementos fantásticos, ele sabe como incluir a coisa ali e não parecer que é absurda. Então, na minha história, por exemplo, O Amor Mais Que Perfeito, que eu falei mais cedo, tinha a Ametista, que ela era uma bruxa, e ela tinha uma vida normal, né, durante a maior parte do tempo, só dentro da casa dela é que tinha todo um cenário que ela tinha, porque ela trabalhava com a questão de as pessoas não saberem da realidade, entendeu? Porque as pessoas não entendem tal. Então, eu também trouxe um pouquinho dessa crítica, né? Que as pessoas, às vezes, elas se escondem porque elas não podem revelar realmente quem elas são, né? Então, a ametista, ela jogava cartas, ela trabalhava com pedras quentes e fazia um monte de coisa e tal. E ela tinha essa coruja, né? E a coruja tinha dons, assim, ela falava com a coruja, sabe? E a coruja falava com ela. Mas, obviamente, a forma que ela falava era a ametista, ela compreendia as coisas. Já, por exemplo, no Diário Não Tão Secreto de Yasmin, eu pude usar um pouco mais, porque ele era um livro juvenil, né? Então já era uma fantasia mesmo, né? E como eu trouxe essa coisa da mitologia, dos yokais, tudo, tinha o gato Neko, porque Neko realmente é em japonês gato, né? E tinha o Neco. Então, o Neco, ele estava preso, era um espírito que estava preso dentro de uma estátua, né? E aí ele sai e se transforma num gato espiritual que começa a falar com a menina. Então, assim, eu trago essa questão da fantasia e da realidade, porque nesse livro tem muito da coisa da cultura japonesa, de todo o cenário daqui do Rio de Janeiro, porque e também de São Paulo, que se passa no bairro da Liberdade. Foi isso. Eu queria falar só uma coisinha sobre o que Michele falou. Essa questão de você conhecer ou não conhecer o lugar que você ambientou sua história. Eu não costumo escrever história ambientada em lugar verdadeiro. Eu sempre crio uma cidade, crio outra. Mas teve um caso que eu li há um tempo atrás, um dos escritores brasileiros clássicos, eu não vou me recordar agora qual foi, que ele escreveu um livro sobre uma cidade que ele nunca foi. E teve um crítico da época que falou que estava errado, que você não pode escrever sobre o que você nunca viu. E aí ele falou assim, eu vou mostrar a você que é errado fazer isso, eu vou escrever uma história ambientada no lugar que eu vou. Ele foi na cidade, pesquisou lá, foi na cidade e escreveu um livro contando a história, detalhes sobre a cidade. E eu vou dizer a você, que coisa chata. O livro é horrível, ele perde mais tempo, eu não vou me lembrar agora o nome, ele perde mais tempo descrevendo a cidade, descrevendo as casas, as ruas, do que contando uma história. Eu não consegui ler 20 páginas desse livro. É uma coisa horrível. Então, assim, não é necessário você conhecer e ter ido no lugar. Como Michele falou, se você faz uma pesquisa, já dá para você escrever. Se você faz uma pesquisa séria, se você procura. Eu estou escrevendo sobre a história do Brasil em forma de comédia. Eu nunca fui em Porto Seguro, apesar de não ser tão longe de onde eu moro em Salvador, é o mesmo estado. Mas eu nunca fui lá. Eu não preciso ir em Porto Seguro para escrever uma história ambientada em Porto Seguro pelo simples fato de que a cidade não é o elemento principal da história. A cidade é só o cenário. Então era só isso que eu queria salientar. Muito boa a sua colocação. E agora eu devo fazer uma pergunta para ti.
Eu ia falar, esqueci a pergunta, mas não. Qual é o teu segredo para criar personagens que vão ser engraçados e não só vão falar coisas engraçadas, eles vão ser engraçados por si mesmo, mais do que as frases do que eles falam. É você estereotipar o personagem. Eu costumo associar a personalidade do personagem ao nome dele. E aí você já cria, por exemplo, uma das minhas personagens se chama Fulô Fofoquilda. O nome Fulô Fofoquilda, você já vai saber que ela é uma fofoqueira. Então, quando você começa. Não estamos lhe ouvindo. Estão ouvindo agora? Wagner, não estamos lhe ouvindo. A conexão aqui está ok, o volume está ok, liguei o microfone. Estão conseguindo me ouvir agora? Sim. Pronto. Eu parei na Fulô Fofoquilda. Então ela se apresenta na história, meu nome é Fulô Fofoquilda, você já sabe o que esperar dessa personagem. Então você já vai criar a personalidade dela em sua cabeça enquanto você lê. E você estereotipa, você exagera o personagem. Eu conheci uma senhora chamada Fulô, que era uma fofoqueira. Não foi assim do nada. Mas Fulô Fofoquilda representa uma cacetada de gente. Todo mundo conhece. Eu coloquei como uma mulher, mas todo mundo conhece uma pessoa. Não estamos lhe ouvindo novamente. Não estamos lhe ouvindo. O nosso amigo está com problema no microfone. Então vamos. Eu vi uma pergunta da Roberta por aqui. Aqui. Tá dando para ouvir agora, gente? Sim, lhe ouço. Não sei o que está acontecendo essa oscilação, não. Na verdade, eu não fiz nada aqui, só fiz desligar e ligar o microfone 3 vezes. Então é isso. Quando eu criei o personagem Filho Rock Gomes, eu criei um detetive que estereotipei ele. Ele é gordinho, bigodudo, e aí eu criei uma característica. Ele é um detetive que conserta liquidificador. Daí você já pega aquela coisa inusitada, você já lê imaginando a personalidade do personagem. É isso, eu acabei me perdendo um pouco, mas acho que deu para entender, né? Sim, foi possível entender. Pergunta para os dois da Roberta. Vocês acham que a comédia é um elemento importantíssimo do enredo, tanto para Michelle, que escreve realismo mágico, que ela pode introduzir a comédia, tanto para quem escreve comédia? Michelle e depois o Mr. J. Então, eu realmente uso bastante o humor, porque o humor, eu acredito que quando você vai fazer o realismo mágico, geralmente não é só realismo mágico, ele também tem drama, um pouco de drama, né, associado. Como eu falei, eu gosto de usar mais de um estilo no mesmo livro, assim.
Então, o que acontece? O humor entra com catarse, né? Ele entra como aquele alívio cômico para dar assim, um alívio mesmo na história, que às vezes está muito pesado de alguma forma, e aí você tem essa questão de alguma coisa interessante. Eu também tenho livros de comédia, né? Então, eu vou mais para o sarcasmo e para a ironia, né? Então, é um humor, não é um humor escrachado, é um humor mais de situação, mais de coisas engraçadas que acontecem com ela, de tiradas que ela fala, às vezes é alfinetada que ela dá nas pessoas, entendeu? Então, é uma coisa assim, mais de que você acaba rindo, às vezes, do sarcasmo dela, da ironia que ela usa, e é mais por aí, é esse tipo de humor que eu utilizo. Também nas crônicas, né? Que nas crônicas eu sempre trago o banal e essa questão também do humor, eu sempre coloco uma pitadinha de humor, né? Então, é basicamente isso. O humor, para mim, é um alívio cômico que eu posso usar à vontade, assim, dependendo do estilo, a não ser que eu esteja escrevendo realmente comédia. É o. Tá dando para me ouvir agora, né? Pronto. Eu acho que, exceto nos livros de drama, o humor é essencial. Como Michele disse, é aquele momento de quebrar a tensão, é aquele momento de fazer o leitor que está empolgado com aquele thriller, ou que está sofrendo com aquele personagem, dar uma respirada. Minha primeira crônica, a gente, eu não gosto de chamar de crônica, não. Meu primeiro caos era um caos que não tinha, era uma história leve, baseada no dia a dia. Era um cara que era uma sociedade imaginária no futuro, depois da Covid, que ninguém saía mais de casa, e um cara que simplesmente do nada simplesmente resolve sair andando. É uma história para refletir e que não tem aquele toquezinho de humor. E acaba sendo uma história curta, 3 laudas, mas ela não é tão fluida, tão leve quanto as outras que têm humor. Então, acho que não tem muito o que acrescentar depois do que Michele falou, mas eu acho que o humor é essencial. O humor é aquela, é o, entre aspas, o intervalo comercial do livro. Você está naquele momento de tensão e aí dá aquela quebrada. É o que o humor, para mim, na escrita faz. Perfeito. O Wagner está perguntando, eu vou resumir o que ele escreveu. Como vocês fazem para manter a dignidade humana ao escrever drama, para não colocar uma dose de sofrimento e nem tampouco deixar faltar? Quem deveria responder essa pergunta era eu, né? Mas vamos lá. Michele e depois Mr. J. Eu acredito, Wagner, que a gente tem que ter tato e sensibilidade na hora de escrever, né? E a gente não gostaria muitas vezes de que as pessoas chegassem e fossem invasivas com a gente, muitas vezes, né? Eu estou falando no pessoal mesmo, né? Às vezes a gente está passando por alguma coisa e a gente não quer ficar falando sobre aquilo o tempo todo, a gente quer dar uma aliviada, pensar em outras coisas. Eu acredito que o personagem, quando ele está passando por um drama, eu tenho, por exemplo, o Gregório, né? Ele está passando justamente por isso, né? Ele e a mulher dele estão passando exatamente por isso. E o que acontece do romance, né? Do casal O Amor Mais Que Perfeito. Ele está num momento muito difícil, porque ele tem 40 e poucos anos, ele está passando por aquela fase de transição masculina, e ele está se separando da mulher, então ele não sabe se quer voltar, se quer ter um caso, ele está assim, literalmente num momento de desespero, entendeu?
Então, eu pensei muito como seria uma pessoa assim. Eu fiz muita pesquisa, eu pensei, eu ouvi muitas pessoas diferentes para saber como elas se comportam, né? Então, não dá para você usar apenas uma fonte, né? Você tem que usar várias fontes. Então, você tem que ouvir várias pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? Aí, conforme eu pesquiso isso, eu faço um apanhado do que eu aprendi, trago também um pouco do meu sentimento ali, né? Porque às vezes eu estou querendo falar um determinado assunto, né? Então eu aproveito para encaixar aquilo, mas sem ser didática, entendeu? Eu acho que a gente tem que se policiar para falar de maneira normal, de como seria isso mesmo, de você apresentar uma pessoa, né? E é basicamente isso. Bom, o drama que eu escrevi, ele se passa em uma pousada antiga que, durante a história, várias pessoas entram e saem dessa pousada de diferentes formas. Eu acho que drama é uma coisa que mexe com a sensibilidade das pessoas, mexe com o emocional das pessoas. Você lê um drama à procura de uma história bonita, mesmo que essa história bonita seja triste, seja trágica. Então, eu acho que você tem que saber, a partir da superfície, até onde você pode se aprofundar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta específica para cada um. Deixa eu ver aqui. O Eduardo está perguntando para a Michele. Seu livro com mais pesquisas foi o Diário Não Tão Secreto? Ironia cortou um pouco, mas eu consegui entender. Sim, Diário Não Tão Secreto de Yasmin foi um dos que eu mais tive que pesquisar, porque eu não tinha conhecimento de nada da cultura japonesa, também não conhecia o bairro da Liberdade e a história tinha que se passar lá, porque lá tem uma grande colônia japonesa, né? Aqui no Rio, por exemplo, isso não tem tanto assim. Tem alguns aqui e ali, mas não é tão concentrado como no bairro da Liberdade. Então, a história tinha que passar lá. E foi eu tive que fazer uma grande fonte de pesquisa, inclusive eu não quis, como é que eu vou dizer assim, eu não fiz julgamento, eu apenas narrei o que eu encontrei, entendeu? Então, às vezes tinha personagens que estavam fazendo coisas que eu, Michele, não faria, sabe? Mas era a personagem fazendo, não eu. Então, eu dei essa voz para eles, né? E eu tive que pesquisar muito para poder fazer perfis tão diferentes, inclusive de mim mesma, né? Porque é muito fácil a gente escrever um personagem que se parece com a gente, né? Agora, você escrever uma pessoa que seria sua, vamos dizer assim, antagonista, é muito complicado, né? Então, como o Diário Não Tão Secreto de Yasmin, apesar de ser um livro juvenil, ele tem essa coisa da fantasia e tudo, sim, mas tem também um pouco de drama, tem umas coisas ali bem assim, pesadas, mas assim, como é que eu vou dizer? Pesadas, mas com parcimônia, porque, afinal de contas, é um livro juvenil. Então, eu tive que ater a idade que eu estava trabalhando, entende? Era um livro para adolescentes e jovens adultos, não era um livro para adultos propriamente. Então, eu acho que essa questão da idade, da profundidade que você vai dar também à obra, também passa por isso. Muitas vezes, quando você está escrevendo para adultos, você pode ir um pouco mais a fundo, né? Quando eu escrevi, por exemplo, A Colheita, Todo Homem Tem Seu Preço, eu tive que fazer uma pesquisa gigantesca, porque passava com advogados, né? E eu também não tinha vivência.
Só que aí depois eu dei para um advogado fazer a leitura crítica. Então ele foi, fez e disse: olha, isso aqui está legal, isso daqui pode fazer assim, fazer assado. Então eu fiz a adaptação ao contexto real, entendeu? Por quê? Porque era um livro para adultos. Agora, um livro juvenil, você vai mais tranquilo nesse ponto. Mister J, qual a mensagem que você deseja passar aos seus leitores quando escreve um livro? Novamente não lhe ouvimos. Vamos esperar até que o nosso amigo consiga ligar o telefone. Aliás, o microfone, né? Estou muito feliz, a nossa audiência está maravilhosa. A nossa live está sendo um sucesso. Temos bastante pessoas aqui, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão vou ocupar muito tempo. Mas os comentários estão ótimos, as perguntas também. Parece que o nosso amigo Mr. J caiu. Agora você vai sofrer. A Michele costuma misturar eventos reais que tem ouvido falar com eventos, como vou dizer, lendas, costuma misturar a tua infância com lendas, com histórias que tu ouve na TV ou lê nos jornais? Sim, eu no meu conto, por exemplo, que não é um conto, né? Ele é um romance juvenil, que é o Mulato Velho, né? Eu trouxe toda a questão da questão japonesa, perdão, dos quilombolas, né? E aí eu trouxe a questão do bagre, né? Que ele é feito no prato Mulato Velho, que é esse nome, né? É o nome desse prato, que ele traz assim uma mescla entre a cultura portuguesa e a nossa aqui, né? Então, o que acontece? Eu trago toda essa questão do, da, da, da época da Sexta-feira Santa, da época essa da Sexta-feira da Paixão, essa questão dos mitos, essa coisa toda, e também trago o realismo mágico, e trago essa parte que é real, né? E trago o realismo mágico quando o menino se transforma num boto, entendeu? Um boto cinza, porque o boto cinza ele foi encontrado muitas vezes. O boto ele é o símbolo do Rio de Janeiro, isso é fato, tá? O boto cinza é símbolo do Rio de Janeiro, ele aparece na bandeira, inclusive. E ele sempre aparecia nas águas aqui. Então, tinha na a faculdade, né, a oceanografia, eles tiravam foto do cardume de botos e eles estavam vendo que eles estavam reduzindo por causa de pesca predatória, por causa de coisa, né? Isso é fato real, isso teve pesquisa, essa coisa toda. E o que aconteceu? Tinha um boto que ele sempre era fotografado durante anos e anos e anos. E os pesquisadores diziam: gente, como é que pode que é o mesmo? Porque tinha um traço da nadadeira dele que o identificava, entendeu? Então, eles sabiam que era exatamente o mesmo animal. E aí, por causa disso, eu criei essa história, essa lenda toda da questão do boto, que tem a questão da cultura dos iorubás e tudo isso. Então, eu trouxe o tema real, que era o boto realmente, que estava acontecendo, que estava
sumindo das águas aqui do Rio de Janeiro, que foi muito veiculado para tudo quanto foi lado aqui, né? Justamente por ser um símbolo do Rio, e a questão da fantasia também. Foi isso. Perfeito. Última pergunta para você, Mr. J. Como faz para separar a ironia do humor na história? Como é que tu consegue separar os dois conceitos? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá dando... Qual é a pergunta mesmo, que cortou um pouquinho aqui? Como faz para separar a ironia do humor? Como faz para separar os dois conceitos numa história? Eu não separo. Eu não vejo como separar, na forma que eu escrevo, a ironia do humor. Eu escrevo humor com ironia e sarcasmo, porque eu escrevo basicamente sobre o comportamento humano. Quando você escreve sobre o comportamento das pessoas, uma coisa é você fazer uma piada criada de sua cabeça sobre uma determinada situação. Outra coisa é você fazer humor baseado no comportamento das pessoas. Se você não coloca o sarcasmo, se você não coloca a ironia, você não consegue fazer. Porque se você for falar de um ser humano, de um cidadão comum, vai ser entediante. A vida da pessoa provavelmente vai ser entediante. Quando você coloca a ironia, quando você coloca o sarcasmo, quando você exagera o comportamento dessa pessoa, aí você consegue criar um humor risível, uma coisa que as pessoas consigam entender e rir. Então, eu não consigo fazer essa separação. Parabéns, eu gostei muito de te conhecer e conversar contigo. Agora nós vamos a nossa aquele momentinho que antecede a despedida. Vamos à leitura de um texto. Michele, você pode ler um texto e já aproveita para fazer sua despedida da live de hoje. Esqueci de abrir o microfone. Desculpa. Eu queria ler um texto para vocês, mas antes eu precisava contextualizar um pouquinho. A Cleise, o nome dela é Cleisimir dos Santos. É um nome bem diferente mesmo, né? E o que acontece? A Cleise, ela tem um blog, ela achava no livro 1, porque esse livro é continuação, que é o Projeto Fraudes de Mudança de Planos. Ela achava que o blog ia ser um sucesso, que ela ia ganhar o mundo, que ela ia ter tudo de bom e que a vida da internet seria maravilhosa. E eles meio que quebraram a cara, né? Mas isso não vem ao caso. E o que acontece? Ela teve um filho no final do primeiro livro. Então, agora, ela estava sozinha em casa e ela não estava conseguindo pagar as despesas do apartamento e tal. E é justamente sobre isso que eu vou ler, tá? Ela falando sobre ela mesma, das coisas que estão acontecendo com ela no blog. Quando eu me formei, jurei para mim mesma que isso não seria nunca serviço para mim. Então eu me vi aqui, desengordurando o fogão, sozinha. Estava cansada, a ponto de recapitular e pedir arrego. Eu queria sair do apartamento. Até a Carla me chamar pelo vídeo, choramingando, me pedindo para morar comigo, acredita? Tadinha da minha amiga, mas aqui no meu blog não preciso ser hipócrita. Então, vou falar mesmo. Eu estou amando que ela tenha vindo para cá, morar comigo. Eu sinto muito que ela tenha levado um belo pé na bunda. Mas quem nunca? Euzinha aqui, estou na maior ressaca, deixa eu ver, sei lá quanto tempo. E nem estou reclamando. Só que não. Mas vamos voltar ao assunto principal. É melhor. Então, a Cleise, ela está num momento muito complicado e a Carla está indo
pediu arrego, está indo morar com ela, que a Carla estava na Bahia, e está pedindo um pouso, já que o noivo, né, separou dela e tal. Então, é isso. Assim, Muito bem. Eu acompanho a escrita deste livro, então eu estou familiarizada. Mr. J, você trouxe um trecho para a leitura? Sim, sim. Como o tema hoje é humor, eu resolvi ler um pedacinho do segundo livro da trilogia, A Honra de Patrícia Pula Cerca e a Dúvida de Gustavo Galealto. Seria: Galealto se aproximou, sentou-se ao lado, bateu no balcão e falou com voz firme, conforme já tinha visto em vários filmes da TV. Barman, um copo de leite quente. Uma mulher com cara de pouquíssimos amigos respondeu: Eu, por acaso, tenho cara de homem? Pego de surpresa, Gustavo não sabia o que responder. Eu tenho cara de homem? Gritou a mulher, batendo com força no pobre balcão. Na verdade, não, murmurou Galealto envergonhado. Pois eu devia ter, porque eu sou a cara do meu pai. Então, nesse caso, acho que deve parecer. Sem dizer mais nenhuma palavra, a mulher que parecia com o pai depositou um copo de leite no balcão com uma força tamanha que provou o quanto aquela marca fabricava produtos resistentes. Refeito do susto, Gustavo se virou para o homem e falou: Mulher de gênio difícil, não é? Não sei, respondeu o homem de forma mais seca que o deserto do Saara no verão. Você ouviu que indelicadeza ela me fez passar por causa de uma bobagem? Não interessa, respondeu o homem mais frio que o Polo Norte no inverno. Acho que conheço o senhor, insistiu Gustavo. Seu nome não é Roberto? Eu, por acaso, tenho cara de Roberto? Na verdade, até tem. Que bom, porque meu finado avô se chamava Roberto e eu sou muito parecido com ele. Mas seu nome também é Roberto? Não. E como se chama? De jeito nenhum, pois não sou louco. Como assim? Só um louco iria se chamar. Normalmente são as pessoas que me chamam. Quer dizer, como é seu nome? Não é Roberto, falou dando o último gole e levantando. Passar bem, obrigado pela bebida. Foi muito gentil de sua parte. Né? Para que a gente vai chamar o próprio nome? Agora vamos esperar a Nel Morato voltar ao palco para nossas despedidas. Então, vamos aguardar a Nel. Cheguei. Então, foi ótimo. Uma pena que a Thaísa não pôde participar, né? Infelizmente, vai ficar para a próxima. Foi muito bem. Muito obrigada, Mr. J. Setembro e outubro teremos mais, viu? Entre outras novidades por aí, pelo caminho, né? Mas não deixe de acompanhar no dia 5 o encerramento e as novidades, né, Idoni? Isso Vamos aí. fechar, então. Estaremos no ar no dia 5, quer dizer, eu estarei.